Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, estamos alegres por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos de pé, iniciar este culto com uma oração, para que o Senhor abençoe essa nossa reunião. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, presentes, ó Deus, aqui para louvar, bendizer, exaltar o teu nome. Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Fale conosco, Senhor, através dos testemunhos, dos louvores, através da tua palavra, que nós saiamos, Senhor, ao término deste culto, com a certeza que ouvimos a tua voz. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, nesse momento, com um belo hino da nossa harpa cristã. Nossa irmã Lara. Saudos irmãos com a paz do Senhor. O bom pastor buscou Caído, triste vi.
bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, como é bom louvar a Deus, né? Ele merece o nosso louvor, a nossa gratidão. Que este culto, irmãos, esta nossa reunião seja com este fim, né? Que nós engrandeçamos o nome do Senhor. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Vamos nesse momento, juntamente com o nosso irmão Gilson, fazer a leitura da palavra de Deus e também a oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos para que abram a vossa Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos estar lendo 3 versículos, versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, agradecido por essa rica oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido de estarmos adorando e exaltando o Teu nome. Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada nessa noite e que o Espírito Santo de Deus comova os corações daqueles que nos ouvem nessa noite, para que possa, Senhor, assim invocar o Teu nome e assim, Senhor, receber essa salvação que somente o Senhor pode assim nos dar. Pai querido, continue conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos a alegria de ter conosco hoje o nosso grupo de adolescentes, né? E eles vão, nessa oportunidade, então, louvar o nome do Senhor.
Glórias a Deus. Que Deus abençoe os nossos adolescentes. No final do culto eles vão louvar mais uma vez. E antes de nós louvarmos a Deus mais uma vez com a nossa irmã Lara, eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia junto comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Malaquias 3:10 nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, enquanto a nossa irmã Lara vai louvar, nós vamos aproveitar esta oportunidade para contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos que estão aqui no templo, os nossos amigos, irmãos que acompanham o nosso culto aqui no canal 14.1, também podem contribuir. Está passando os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, lembrando que não fazemos por obrigação, mas fazemos como o apóstolo Paulo nos diz, com alegria, contribuindo ao Senhor, para sustento da obra de Deus, para manutenção das nossas igrejas, para o sustento do trabalho missionário. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas àqueles irmãos que disponibilizam uma porcentagem do seu recurso dedicada ao Senhor. Vamos nesse momento orar pelas ofertas, pelos dízimos, por aqueles que vão ofertar. Feche os seus olhos e oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos também, Senhor, por este momento, pela oportunidade, Senhor, de contribuir, de entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, como forma, Senhor, de gratidão pelo recurso que o Senhor tem dado a nós. O Senhor tem nos dado um lar, tem abençoado a nossa família, tem nos dado de vestir, de comer, aonde repousar-nos, e o Senhor tem nos abençoado grandemente. Receba, Senhor, esta singela oferta, ó Deus, como um sinal de gratidão da nossa parte. Nunca deixe faltar, Senhor, o recurso para a tua obra e o pão sobre a nossa mesa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir com alegria, enquanto a nossa irmã Laura louva a Deus também. Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Juntas no aprisco.
encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos pôr de pé. Vamos receber o nosso pastor Benjamin, vai nos trazer da parte de Deus uma mensagem aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos amigos e irmãos que estão nas redes sociais, bem como também no canal 14.1. Louvamos a Deus pela vida de cada um nessa noite, nesse momento. Eu os convido para que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós estaremos lendo a palavra de Deus e também compartilhando a mesma com cada um de nós. E nós pedimos para que todos permaneçam nesse canal, aqui, canal 14.1, que certamente Deus tem uma palavra para o seu coração muito especial. Deus fala através da palavra, propriamente dita, escrita e também falada, e também através dos louvores, que aqui também foram louvados ao Senhor. O louvor alegra nossa alma e prepara os nossos corações para receber a palavra de Deus. Recapitulando, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, os versículos 11, 12, 13 e 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperai. Então me invocarei e irei, orarei a mim e eu ouvirei, e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Amém. Podeis sentar. Neste texto da palavra de Deus, nos fala sobre uma carta de Jeremias aos cativos de Babilônia, quando foram enviados, assim como nos diz a própria palavra de Deus. Deus prometeu aos seus servos que eles viveriam em paz no futuro, retornando-se para a sua terra, para a sua casa. Nós sabemos que essas palavras foram escritas, na verdade, para a pessoa que viveram naquela época. Porém, o Deus o qual nós servimos é o mesmo Deus de ontem, hoje e também será, Ele é eternamente, para sempre. E as palavras de Deus, elas são firmes, são verdadeiras. As palavras de Deus não caem por terra. Nós, o homem, podemos falar e às vezes nós não temos condições, às vezes, de realizar ou cumprir aquilo que falamos. Não que somos pessoas que tratamos e não cumprimos, pois as circunstâncias da vida faz com que às vezes nós não temos condições. Mas o Deus o qual nós servimos, o Deus ao qual nós cremos, Ele é o Deus das promessas, e as suas promessas nos traz esperança. E nós sabemos que a palavra de Deus nos fala claramente que a sua palavra, ela permanece para sempre. Então, permanecendo para sempre, nós temos que crer, na verdade, na palavra de Deus. E vimos que a palavra de Deus, ela permanece. E nós vimos
que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, nós vimos que ele nos diz as seguintes palavras nos primeiros versículos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vimos que aqui são justificação pela fé e temos paz com Deus. Essa palavra faz com que aqueles que confiam no Senhor não se abala. Aqueles que confiam em Deus passa a vida. E tudo pode acontecer. Porém, quando nós vimos que as promessas de Deus feitas ao seu povo, ao povo de Israel, Ele prometeu, e as mesmas promessas que Deus fez, ou Ele faz, né? Podemos dizer, nós temos que crer e esperar nele. No Salmo 40, nós vimos que nos fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu os nossos clamores. Então nós vimos que a palavra dita para o povo de Israel foi o seguinte, voltando no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós vimos no versículo 4, assim nos diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. A palavra que Deus disse para eles: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomai mulher para os vossos filhos e dai-vos filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuai. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vimos que o Deus o qual nós servimos é um Deus de promessa, e a vida continua. Ele diz: olha, a vida continua, casam-se, geram filhos, planta, cuida, mas ora pela cidade aonde você está. Orando pelo seu lugar onde você está, você terá paz. Então, isso quer dizer que nós temos que orar para a cidade de Matão, temos que orar para o estado de São Paulo, temos que orar para a nossa nação, o Brasil. Indo bem a cidade de Matão, o estado de São Paulo e o Brasil, logicamente, para nós brasileiros, também somos abençoados. E a própria palavra de Deus nos fala: orai pelas nações e também para os seus governadores. Então nós temos esse compromisso em obedecer a palavra de Deus. Mas nós sabemos que nós temos livre arbítrio, e essa palavra sempre eu faço questão de fazer menção dela, porque nós temos a liberdade de aceitar ou não, crer ou não. Mas aqueles que não aceitam, não recebem, não obedecem, o não já está aí, logicamente não será abençoado também por Deus. Porém, aqueles que recebem a palavra de Deus, colocam na sua vida, coloca para que ela possa fazer efeitos na sua vida espiritual, na sua vida material, saiba, é uma boa escolha que fez entre
o livre-arbítrio. E a salvação está no livre-arbítrio. Nem todos serão salvos, mas aqueles que buscarem ao Senhor, aqueles que receber ao Senhor como único e suficiente Salvador, nós sabemos que Ele tem as promessas em sua vida para sermos abençoados. Nesses versículos também não é diferente, ou nessa passagem bíblica, a qual nós estamos trazendo da parte de Deus uma palavra, nós vimos que o mesmo Deus que operou lá no passado, é o mesmo Deus que nos abençoa nesse momento. E nós vimos nessas palavras que Ele é o Deus que sempre nos abençoa. Quando nós voltamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, eu gostaria que aquele que tiver condições, abra as vossas Bíblias também. No versículo 13, nos fala assim: ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso quer dizer, a bênção de Deus é para nós, e o Espírito Santo habita em nós. E por isso, nós vimos que a palavra de Deus nos faz realmente nós entendermos que precisamos ter essa convicção. Por isso é muito importante e é necessário que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, e não somente conhecer, mas colocá-la em prática também. Nós vimos que nesses versículos que nós lemos aqui, nós podemos dizer, primeiro, Deus nos ama e cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todos. Olha, todos, então todos têm oportunidade. Que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando nós vamos, eu convido para que abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 139 e o versículo 6, pois é a palavra de Deus. Nós vimos que nos diz assim a palavra de Deus, o Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Isso quer dizer, o nosso Deus nos conhece antes de sermos gerados, nossas mães terem nos concebido, o Senhor já nos conhece, e assim Ele cuida, somos filhos amados de nosso Deus. Ele cuida no mínimo detalhe. Lembra-se, irmãos, amigos que nos ouvem a palavra de Deus, os mínimos detalhes de nossa vida, Deus, Ele conhece. Talvez o esposo, a esposa, filhos, etc., não conhece um outro detalhadamente, não conhece como nosso Deus. Ele tem o conhecimento de todos, por isso Ele cuida de nós, e nós somos cuidados. E às vezes nós preocupamos com o dia de amanhã, e nós precisamos ter uma vida organizada. Porém, o escritor do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, os versículos 25 e seguintes, ali nos demonstra a preocupação de algumas pessoas pelo dia da manhã, no comer, no alimentar, no vestir. Mas lá no final, nos versículos, a própria de Deus nos fala: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Isso quer dizer, e ali fala das flores, dos pássaros, e aí sucessivamente, Deus os alimenta, e Deus nos dá também o pão de cada dia. Nos dias de hoje, a gente precisa ser ouvido, e nós sabemos que às vezes nós pagamos para um profissional, para que ele nos ouve, porque nós sabemos que na atividade, nos dias de hoje, e às vezes até pelo comportamento de pessoas, não quer ouvir ninguém. Às vezes pai não ouve filho, filho não ouve pai, esposa não ouve esposa, e aí sucessivamente. E às vezes vai para um psicólogo, ali para expor o que está dentro de si, porque não tem quem ouve. E nós sabemos que a própria palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus está pronto, sempre pronto para nos ouvir, para ouvir os nossos clamores. Visto que no próprio Jeremias, no seu livro, no capítulo 33, versículo 3, muito conhecidos, que nos fala assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso quer dizer, quando alguém não nos dá ouvido, não quer ouvir, a gente precisa falar, olha, tem quem nos ouve. 24 horas por dia, a qualquer momento, o Senhor é aquele que está com os seus ouvidos abertos para ouvir os nossos clamores. Então nós vimos que não existe uma oração que façamos a Deus que Ele não escuta. Ele está sempre pronto para nos ouvir, e Ele ouve. E como um pai, que Ele é um pai muito especial, que nós talvez nós precisávamos imitar, ser depois meus imitadores. Paulo fala, ser um pai como nosso Deus, mas ainda nós precisamos observar que muitas coisas nós temos que aprender, e a vida nos ensina. O Pedro, ele escreveu na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 12, nós vimos que ele nos diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Quer dizer, o homem de bom coração, atento a Deus, temente a Deus, Deus ouve as nossas orações. Por isso, nós precisamos estar sempre em sintonia com o nosso Deus. Ainda como nós vimos que Deus, Ele não esquece das suas promessas. No texto ao qual nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, passaram-se 70 anos, mas a palavra de Deus permanece. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, ele nos fala assim: porque todas as promessas, não está falando algumas, porque todas as promessas são nele sim, e por ele o amém. Nós vimos que na verdade, aqui está para nós, que as promessas de Deus são firmes, são verdadeiras, e no seu tempo, é no tempo de Deus, que ela vai se cumprir. Pode demorar dias, meses e anos, pode demorar, mas as promessas de Deus, elas são firmes e verdadeiras. Mas nós queremos dizer que Deus conhece, Ele conhece as promessas que nos faz a respeito, e não esquece nenhuma delas, quando nós vivemos debaixo da sua proteção. E às vezes,
Nós temos momentos na nossa vida que nós desobedecemos a Deus. Mas Deus, conhecendo que ainda nós somos homem, Deus ainda, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, e Ele ouve, e nós temos resposta. Pelo menos 3 respostas nós temos de Deus, e nós podemos provar na Bíblia: o calado, o não e o sim. Quando nós conversamos com alguém e alguém fica calado, às vezes a gente fica meio nervosinho, não é verdade? E quando nós queremos um sim, recebemos um não, a gente fica agitado. Mas quando vem o sim, e principalmente de Deus, são bênção para as nossas vidas. Mas nós precisamos esperar, na verdade, que o tempo de Deus é o que vai conduzir e nos vai dirigir, pois sabemos que as suas promessas são firmes. Quando Ele escreve que Ele é a nossa força, é a nossa segurança, nós vamos para o livro dos Salmos, o Salmo 46, nós vimos que nos diz a palavra de Deus, que é um versículo muito bem conhecido, o Salmo 46, o que Ele é para nós. O que alguns procuram por aí, Deus é o que? No Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso quer dizer o quê? Que em todos os momentos o Senhor, Ele é o que de nós, meus irmãos? Ele é o nosso socorro. Nos dias, ou nos nossos dias de vida, irmãos, surgem muitos problemas. Surgem situações que a gente não sabe para onde, o que fazer. Nós temos um agradecimento. Aí já vamos dizer, tá, para aquela irmã que está ouvindo, que ela está agradecendo a Deus. Mandou uma mensagem para nós agradecendo a igreja, porque Deus fez milagre em sua vida. Ela pediu oração aqui no nosso culto e vai para o exame 5 vezes, indo para o pronto-socorro com sangramento na cabeça, mas a igreja orou. Ela confiou em Deus, e quando fez os resultados, sabe o que deu? Tudo negativo. E a honra e a glória pertence a quem? Ao nosso Deus que está no céu. Mas essa irmã, ela está agradecendo a igreja, irmão, porque Deus, o que ouviu? As nossas orações, os nossos clamores. Então Ele é socorro bem presente na hora a qual nós precisamos, visto que nós temos que entender que tudo, irmãos, e todos precisamos e somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes inteiramente de nosso Deus. Pode ser que o homem, ele tem a sua vida, com seus recursos materiais, tem a sua disponibilidade, o seu livre acesso, o seu transporte, tem tudo. Mas chega uma hora que tudo isso não traz nenhum resultado positivo, a qual ele almeja, o seu desejo ou a sua necessidade. E nós temos exemplos, pessoas que até que se diz que não crer em Deus, e temos que respeitá-los. Não crer em Deus, temos que respeitá-lo, mas nós continuamos crendo em Deus, porque o Deus o qual nós servimos é aquele Deus que nos abençoa. Quando menos espera, essa pessoa que diz que não crê em Deus, etc., de repente procura a Deus através de uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, ou procura a igreja, ou até os nossos canais de comunicações da igreja, pedindo oração a seu favor para a solução do problema. Olha, nós somos
totalmente dependentes de nosso Deus. No Salmo 37, o versículo 4 e 5, assim nos diz, ou melhor, o 3 vamos dizer também, no livro dos Salmos 37, versículo 3, 4 e 5, nos diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Então, há situações, há problemas, que não é o homem que vai fazer, é o nosso Deus que está no céu. Vivendo uma vida que tudo nós somos dependentes de Deus, nós nunca podemos separar de Deus. Às vezes, nas promessas que Deus tem prometido para nós, porque todas as promessas são dele, sim, nós vimos que nós devemos ser sempre agradecidos a Deus. E lembramos que nessa vida tudo é passageiro, vai terminar um dia, vai se terminar. Porém, nós sabemos que nada, não existe motivos para nós separarmos do amor de Deus, nosso Criador, nosso Salvador, ao qual nós devemos confiar inteiramente nele. Quando o apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, nós podemos abrir as nossas Bíblias e vemos que nos fala sobre o cântico da vitória. E somente os vitoriosos que poderão realmente glorificar a Deus, exaltar a Ele, por essas palavras que nós vimos, e está escrito no livro de Romanos capítulo 8, e o versículo 31, nos diz: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Deus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35 nos fala: quem nos separará do amor de Deus? Não existe nenhuma situação na vida que pode separar o nosso amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vimos que quem nos separará do amor de Cristo? E ele vem enumerando algumas: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos e amigo que nos ouve a palavra de Deus, saiba que Deus te ama. Deus é o Deus que nos perdoa. Deus que Ele requer que nós sejamos fiel a Ele e que o amamos. Mesmo que nós podemos estar em alguma circunstância na desobediência, podemos dizer, a Deus,
como assim Jonas, Deus o enviou para um lugar, ele tomou a decisão, foi para outro. Trouxe prejuízo para si e para outros. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas também ele, nessa desobediência, em horas difíceis da vida, na profundeza do mar, no fundo do porão de um navio, ele expressa: do inferno eu clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração. Talvez você está distanciado da casa de Deus, talvez você não está longe de Deus, mas ainda Deus te dá a oportunidade de clamar a Ele e Ele também te salvar, porque Ele promete a salvação para todos. Nós podemos também lembrar do filho pródigo, que o filho pródigo, ele tomou para si os seus bens por antecipação, vivendo dissolutamente, perdeu todos os seus bens, mas lembrou-se de seu pai, da sua casa, e nessa noite nós podemos dizer: o mesmo Deus, o mesmo Pai que perdoou, que deu uma oportunidade, é o Deus o qual está dando oportunidade para todos que nos ouvem nessa noite. Ama o Senhor de coração, sirva a Ele com toda a alegria do seu coração, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele cuidará de ti nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento ouvir os nossos adolescentes louvarem mais uma vez, e enquanto eles se preparam, nós não podemos deixar de fazer um convite especial, né? Aqueles irmãos que ouviram esta palavra, os nossos queridos amigos, irmãos, que nos acompanham, seja da sua casa, da sua televisão, do seu celular, aonde você estiver, se esta palavra, se a mensagem dos louvores entrou em seu coração, e você sente o desejo de entregar a sua vida para Jesus, você está vendo aqui os números, o número do telefone, o WhatsApp da nossa igreja, mande uma mensagem para nós, que você está decidindo aceitar a Cristo. Nós queremos mandar uma mensagem para você, te visitar, conhecê-lo, e eu tenho certeza que a partir de hoje, com esta decisão, a sua vida mudará para sempre. Vamos louvar juntamente com os nossos adolescentes e voltamos para dar os avisos e orar por todos aqueles que tomaram esta decisão.
Uma vida vai cantando meu lado, seus braços soando além. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento terminar o nosso culto. Eu convido a todos para se colocarem de pé. A nossa programação segue-se normalmente. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também no domingo à noite, assim como em nossas congregações, nas igrejas, nos bairros, nas cidades circunvizinhas. E ali nós podemos adorar a Deus juntos ao longo da semana, no final de semana. E também em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a presença de cada irmão que está aqui esta noite, aos nossos irmãos, amigos que ficaram conosco nesse culto online, gravado. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Vamos juntamente com o nosso irmão Kleber fazer essa oração final e orar por aqueles que possam ter decidido aceitar a Cristo, e o nosso pastor Benjamin nos dá a bênção apostólica. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de tudo, Pai, que ouvimos, que aprendemos nessa noite, Pai, queremos agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram entoados, por todos aqueles que ouviram, Pai, essa transmissão, que o Senhor possa abençoar, dando força, graça, perseverança, assim, Pai, também, Senhor, abençoando de uma forma surpreendente, curando, libertando, salvando, é o que te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e amém. Amém. Estenda as vossas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e tenhamos uma boa noite, irmãos.